Obrigada. Eu quero cumprimentar todas as pessoas, de maneira bem especial a todas as pessoas mesmo, né? Pela oportunidade de agradecer o Instituto, né? Parabenizar pelas quintas culturais, geralmente eu não estou aqui, e parabenizar os confrades que já fizeram. Essa não é a primeira quinta cultural do ano de 2020, já houve uma quinta cultural, e para nós, falar um pouco sobre o nosso, falar um pouco sobre o nosso patrono, Jerônimo Gueiros, foi um desafio. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre Jerônimo Gueiros, primeira pessoa que eu perguntei foi, e veio logo assim o jargão, pastor. E o estereótipo ideológico, vocês vão entender porque é que eu estou falando isso, o estereótipo ideológico levou o Jerônimo Gueiros por um caminho e talvez tenha até ofuscado um pouco a mente brilhante que ele era. Mas eu entrei em contato com um professor, pesquisador em Recife, e foi por meio dele que eu consegui a real história de Jerônimo Gueiros, porque no nosso estado nós não tínhamos. Ele até achou interessante o Instituto tê-lo como na lista de patronos. Inclusive foi contabilizado lá no memorial deles, porque nós não tínhamos aqui um pouco da história dele. Do sertão pernambucano para o mundo. Jerônimo Gueiros, ele nasceu no sertão de Pernambuco, de uma família simples, humilde, e a história de Jerônimo Gueiros é bem... Eu vou explicar por que eu coloquei essa imagem aí. Vou começar um pouco pela história dele. Então, de família simples, de família humilde, uma família de 12 filhos, e quando a situação econômica piorou muito na família dele, os 12 filhos foram se envolver em atividades muito comuns. Ele chegou inclusive a fazer cigarros. Então ele foi marceneiro, ele fazia essas atividades ditas comuns, e a atividade que ele fez com maior precisão foi justamente fazer cigarros. Ele tinha uma expertise muito grande na jogatina e foi entregue à bebida, né, por muito tempo. Então, bebida, jogo, e cansado realmente de uma vida de muito trabalho para ajudar os pais no sustento. Até que um determinado dia, uma família de missionários chega na comunidade que ele está. E eles vão ele, o pai e mais 2 irmãos, não são todos que vão, eles vão para uma obra missionária. E quando eles chegam lá na obra missionária, eles chamam a atenção pela seguinte situação. Essa curiosidade eu descobri conversando com um pesquisador. Ele me disse que eles levantavam o chapéu todo momento que eles falavam: "Ó Deus, ó Jesus, ó Deus, ó Jesus". E ele disse que em um determinado momento, quando a obra missionária terminou, e aquela situação chamou a atenção dos missionários, mas foram missões seguidas. Não era uma única missão, muita gente, um povo que precisava, né? A evangelização, ela nunca ocorre só num dia, então em dias seguidos. Até que chegou um dia que ocorreu um problema ali no meio daquele povo que ali estava assistindo o trabalho. Porque eles tiravam o chapéu pela seguinte questão: o pessoal da cidade tinha dito que os missionários eram contra Deus. Então eles tiravam porque na hora que ele falava era uma forma de respeito, porque eles estavam entendendo que eles estavam dizendo que o que eles estavam falando ali não era correto. E aí o que foi que aconteceu? Eles acabaram eles conversando com os missionários e tudo, e no dia seguinte eles resolveram seguir os missionários. Quando eles resolveram seguir os missionários, veja o que aconteceu. A mãe de Jerônimo, ela já entendia que ela já seguia a esse santo, ao santo Jesus. Ou seja, do ponto de vista ideológico da religião, não é que eles estivessem fora daquela situação. A mãe tratou de acalentar e dizer: não, ele também é santo, ele está também aqui e faz parte do nosso convívio. E assim eles seguiram. O que foi que aconteceu com Gueiros? A família de missionários era uma família intelectual,
E ele começou a estudar, porque até então ele só tinha estudado de maneira muito simples, essa escola rural, essa aula tida particular, esses ensinamentos simples. E foi por meio desses ensinamentos simples que ele foi aprendendo as primeiras lições já muito à frente, ou seja, ele começou a estudar inglês sem saber sequer o nosso, vamos dizer assim, não é nem o nosso dicionário, né? Ele não conhecia ao certo o dicionário, ele não entendia de gramática, ele não estava preparado nesse sentido. Então, Jerônimo Gueiros, ele começou pela curiosidade dele, o bom convívio no meio dos missionários, então ele começou a chamar a mulher missionária de mamãe, né? Então ela foi sendo uma mãe educativa, né? Ela foi sendo a mãe educadora para ele. Então toda a educação dele foi dentro dessa perspectiva lá com os missionários. Então ele transformou-se numa pessoa intelectual dentro desse conhecimento. E Jerônimo Gueiros, ele foi desafiado por uma situação interessante. Porque esse homem que era entregue a esse mundo da jogatina e dessa vida tão complicada, difícil, o pesquisador disse que com as pessoas que ele chegou a conversar, essa bebida era muito mais pela insatisfação e também para vencer o cansaço. A bebida como uma cortina, porque a bebida é uma cortina, então ele abria, fechava os problemas com a cortina da bebida, e assim ele seguia. Só que chegou num momento que ele, até então intitulado como Leão do Norte, ele se coloca nessa condição e ele fica como essa criança aí: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, quando eu vi essa imagem, eu achei que traduzia muito bem esse primeiro momento dele, esse primeiro momento de Jerônimo Gueiros. Mas da vida simples do sertão pernambucano para o mundo. Então, em que esse homem se tornou? Mestre do vernáculo, orador fluente, autor de muitos trabalhos. Aqui eu quero fazer uma consideração. Ele era um autor fluente e uma característica nele chamava a atenção, porque ele era um homem de autoridade, mas um homem simples. Ele passava autoridade, ele tinha eloquência na sua fala, ele tinha um dinamismo no que fazia, era uma elegância diferente para quem tinha tudo para não ter essa elegância na oratória, mas ele era considerado um homem humilde. E ele foi tradutor de muitos trabalhos, autor de muitos trabalhos, compôs vários hinos, foi poeta. Foi membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco e da Academia Pernambucana de Letras, a cadeira número 11, tendo como patrono o general Abreu Lima. Colaborou com os diários do Jornal do Recife, Jornal do Comércio, a Província e Diário de Pernambuco. Nos dois últimos redigiu a seção Disciplina da Linguagem, cujas lições foram transmitidas pela Rádio Clube de Pernambuco. Entre elas se incluem seus trabalhos Filologia e Gramática, Supostos Galicismos e o Português Falado no Brasil. Então, a dignidade, seja bem-vindo, doutor Ivan, a dignidade de Jerônimo Gueiros, ela se deu de maneira extraordinária, porque ele foi um autodidata, porque pelo momento que ele começou a aprender, ou melhor, a aprender com todo o mundo e com a convivência com a qual ele vinha, ele já era de jovem para adulto. Mas ele se torna essa pessoa extraordinária na escrita e na oratória. Em janeiro de 1917, ele passou por Natal, onde Jerônimo era professor da Escola Normal do Estado Potiguar. Então, esse assento dele aqui no Instituto Histórico se dá por isso, pela contribuição dele na Escola Normal. E em estudos escritos, eu sinceramente não encontrei, jovem que não esses trabalhos. Mas os pesquisadores lá de Recife me falaram que as notícias que ele tem é que para a Escola Normal, aqui no Rio Grande do Norte, ele fez muitas contribuições
e em textos e nos estudos, na parte do português, na parte de linguagem, na parte de gramática, na parte escrita dentro dessa formação de educação no estado do Rio Grande do Norte. Ele deu muitas contribuições. É por isso que nós temos rua aqui com o nome dele, né? E nós temos no Recife e no entorno escolas com o nome dele, ruas com o nome dele, enfim, se nós fôssemos aqui elencar. Tem escola aqui também com o nome dele, né? Tem uma escola e me disseram que o diretor da escola estaria presente aqui, está? Estamos representando a escola, somos professores. Que coisa boa. Pois é, então para a gente entender que nós estamos aqui falando, não é? Discorrendo, na verdade, de maneira simples, porque a eloquência desse homem chega a ser quase que inexplicável. Nós ficamos procurando entender. Eu sentei alguns dias com um professor que trabalha hoje, o professor José Roberto, lá na Universidade de Recife, assim, tentando entender como tinha se dado, assim, onde estava o ponto, o marco divisor de águas, mas nós só encontramos isso aí. O divisor é esse. Não existe uma outra evidência do ponto de vista histórico para fundamentar tanto conhecimento. Então ele realmente é esse autodidata que aprendeu já de jovem para adulto. Eu coloquei essa imagem porque Gueiros, eu considero que ele tem um enigma na sua inspiração. Por que eu digo que ele tem um enigma na sua inspiração? Porque ele não é religioso, ele não é só ciência, ele não é só poesia. Ele consegue traduzir o mundo com sentimentos em suas poesias, em seus textos, de uma maneira pouco compreensível se a gente pudesse qualificar, distinguir qual estilo ele escreve. Porque ele consegue se autodistinguir dependendo daquilo que ele fez. Então dependeu muito do momento. Então eu considerei um enigma essa inspiração dele. Enigmática, porque ela não é só científica, ela é realmente divina. Então, como as coisas divinas a gente não consegue a fundamentação da explicação, ela é muito enigmática para de onde Jerônimo Gueiros partiu. E vamos conhecer um pouco o percurso, né? O percurso de Jerônimo Gueiros. Ele foi denominado, conhecido como o Leão do Norte. E eu fiquei pensando, por que ele foi conhecido como Leão do Norte? Tudo bem que na região de Pernambuco, não sei se tem algum pernambucano aqui, essa situação de se colocar como sinônimo alguns animais já é comum. Mas esse sentido dele como leão mesmo, foi se dar muito pela expertise dele, pela postura dele. Então ele realmente... ele era uma pessoa determinada e sabia bem o que estava fazendo. E vocês vão entender um pouco quando eu ler esse poema dele aqui, que foi um dos poemas que provou que ele, apesar de ser, e aí vamos lá, para o início da nossa fala, o estereótipo de pastor. O estereótipo de pastor era como se ele fosse assim, de um lado e o outro fosse outro. Não. Ele não era um lado, ele conseguiu realmente passar pelo todo. E quando ele escreveu esse poema, Maria, que foi um dos seus textos para homenagear as mulheres, ele começa: primor da redenção, Maria, a Virgem pura, a Mãe bendita, por cujo seio veio o Verbo a nós baixou. Entre as mulheres goza a maior dita, e esplende sobre quanto Deus criou. Santa sem par, que humilde a Deus imita, modelo dos remidos se tornou. Deus mesmo encheu de graça alta, inaudita, e sobre os povos todos a exaltou. Por crer na voz de um anjo degradado, fez-se Eva a triste mãe da perdição. Por crer na voz de um anjo sublimado, Maria fez-se a mãe da redenção. E salva pela fé do Filho amado, engrandeceu a Deus numa canção. Esse poema, quando publicado por Gueiros, causou um tumulto na igreja dele, a igreja presbiteriana. Ele foi o precursor da igreja presbiteriana. Por quê? Porque as igrejas, do ponto de vista
evangélico, né, assim, cristãos, eu confesso para vocês que eu vou até usar a expressão de um amigo procurador esses dias. Ele me disse: Ludmila, temos que ser igreja, porque se a gente fosse distinguir é muito complicado. Então, para a igreja de Gueiros, Maria era idolatrada. E então a idolatria na igreja de Gueiros não cabia. E como Gueiros, o precursor, trabalhando as doutrinas de uma igreja, compõe um poema desse. E Gueiros, ele lança um enigma, inclusive, isso é um diferencial na vida dele, porque ele, embora intitulado, fincado numa igreja, ele vai conviver muito bem com as demais igrejas. Ou seja, ele é um sinônimo de uma pessoa humana, cristã, humilde e que não diferencia essa dimensão de fé e sabe muito bem aonde estão as coisas. Ou seja, ele quis dizer aqui, claramente, que Maria é tudo isso. E que tudo isso era possível de ser dito na igreja dele. Ele não estava ali escandalizando ninguém. E nem por isso deixava-se de escrever exatamente dentro da doutrina da igreja, no que concerne do ponto idolatria. Então ele começa a ser uma pessoa considerada difícil, mas ao mesmo tempo determinada. Ou seja, ele colocava em prova alguns pensamentos. Então a personalidade de Gueiros formatou uma pessoa humana indescritível, pelo momento que ele apresentava a sua fé. Ele, um homem de fé, ele, em seu discurso de posse na academia lá em Pernambuco, ele coloca exatamente isso. Ele considera as academias como uma oficina de luz. Ele intitula as academias de ciência como uma oficina de luz, porque ele diz que essa luz não pode vir de outro lugar que não seja divina. A luz que nos inspira a escrever, a falar, a ser o que nós somos. Mas, sobretudo, dentro dessa perspectiva, ele é desafiado dentro dessa luz. Porque é como se você ou está aqui ou está ali. Ele diz: não, eu posso estar em todos os lugares e posso me fundamentar nessa fé. E ele, inclusive, foi um precursor numa luta dentro dessa situação com a Igreja Católica, porque alguém criticou uma situação com uma santa e ele foi à frente e disse que não, que aquilo não estava certo. Então, no momento que ele defendeu aquela situação, ele automaticamente se contrapõe ao outro momento. Então, ele foi trabalhando numa linha que ele mesmo não conseguiu ser a igreja que ele fundou. A verdade é essa. Ele, um presbiteriano que nunca conseguiu ser um presbiteriano, mas ele é o precursor da igreja presbiteriana. Ponto importante, sendo águia do norte. Outro ponto distinto da personalidade de Gueiros: ali ele é um leão. Nessa poesia eu enxerguei a águia descrita naquilo que nós conseguimos perceber em seus comportamentos e em suas histórias. Minha fé mirifica o poder que a vida calma, nas ânsias e torturas do viver. A minha fé promana de minha alma a pesquisar, pensar, sentir, querer. Não é superstição, credulidade. Não é contemplativo misticismo. Não é risível infantilidade. Não é quem-disse, embustece ou fanatismo. É fé que acolhe os dados da ciência como a palavra natural de Deus e em tudo evita a triste consequência dos erros perigosos dos ateus. Olha que ousadia na escrita, né? Ele junta tudo numa visão. E o mais interessante é como um homem autodidata, alfabetizado já num seio de juventude, consegue ultrapassar tudo isso, né? O mais interessante que eu considerei foi justamente isso. Tudo isso também traduzido em música. Olha a condição. Se já não era tão importante para ele tratar só a dimensão de doutrina, então no momento ele trabalha história, ele é o historiador, ele é o pensador, ele é aquele que vai discutir doutrinas e questões que vão fundamentar um princípio.
Depois, ele se torna um ousado, mas ele é determinado, então ele vai ser o leão do norte. Depois ele tem a sua própria visão sobre tudo, e ele é intitulado a águia do norte. E ele ainda vai fazer um pouco mais, porque ele também é humano. E ele vai musicalizar as poesias. E ele tem nos inários e em vários cânticos muitas poesias. Então, os seus cânticos são poesias que foram transformadas em louvores. E aqui eu peguei um trecho de um hino que diz assim: redime o tempo. Redime o tempo dos teus tormentos. É com teus lamentos. Recorre a Deus. E quando orares nos teus pesares, por Cristo eleva teu brado aos céus. Ele contemplava os céus. Uma característica dele. Nós conseguimos entender que ele contemplava os céus porque na terra ele passou por muitas dificuldades. Ele veio daquela situação de que ou trabalhava para sobreviver. Então, família grande, muitas dificuldades, trabalha muito, come pouco, ganha pouco. O dia que terminou, que já vai começar, e o outro dia intenso. Então, ele fitou os olhos no céu. Então, um dos pontos importantes que a gente consegue enxergar é que ele almeja a fé dele nesse céu. É muito interessante como ele coloca no céu, como ele enxerga no céu, numa dimensão divina, a sua fé, e ele passa a considerar o tempo. Então, essa passagem do tempo, esse olhar para o céu, é comum nas suas poesias. Aí vamos lá. Olha que homem enigmático. Ele escreve sobre o carnaval. E aí, o homem que trabalha o ajuntamento social, né, que trabalha assim, todo mundo, que vai pensar as pessoas e as coisas, e o modo de viver, e em outras palavras, vamos valorizar a vida. Eu acredito que quando ele colocava essa questão do tempo, é porque já num determinado momento, quando ele alcançou uma plenitude de mais paz, ele já estava com uma idade já um pouco considerável, né? E essa idade dele fez com que ele não vivesse as coisas que como jovem ele queria viver. Então ele chama muita atenção para o tempo. Foi uma grande lição que eu percebi nele. Mas, nesse poema Carnaval, ele provoca uma grande polêmica. Carnaval, estonteante carnaval, desenvoltura quase universal, loucura coletiva e transitória, deixa do prazer lembrança em glória, festa querida do caminho largo, de início doce, mas de fim amargo, festa de baile e vinho captoso, que morde como ofídio venoso, que tira do homem sério o nobre porte, e gera o vício, o crime, a dor e a morte. Olha que consideração, né? Logo aonde, né? Logo onde ele estava quando fez o carnaval, em pleno território pernambucano, né? Então, vocês podem imaginar quantas polêmicas e quantos problemas ele gerou. Problemas que eu quero dizer assim, problemas nós queremos colocar aqui como inquietações, como questões. Como de repente esse homem se coloca dessa maneira? Como? Ele foi muito questionado nesse como e também criticado. Olha, você é um presbiteriano, você é um pastor, você está na sua igreja, você não pode conversar com um frade, com um padre, com uma madre, você tem que ser uma coisa, você tem que ser, ele não, eu não tenho que ser isso. Ele olhava que, ele percebeu que aquele céu e que Deus estava realmente para todas as pessoas. Então essa característica inata dele, porque tudo que ele conseguiu e a vida dele mudou exatamente quando ele conheceu Deus. Por isso que ele disse que jamais, quando ele ascende na academia, ele disse que jamais ele poderia deixar de, na oficina de luz, considerar esse Deus, porque foi esse Deus que mudou a vida dele. E foi esse Deus que deixou ele esse homem tão ousado, né? Então, em todos os seus escritos, nós vamos enxergando esse homem assim. E no caminho de sua vida, ele construiu grandes amizades. Para vocês terem noção, Gueiros, já próximo da sua partida, ele já estava no mundo. Gueiros é um homem do mundo.
Ele não é um homem aqui do sertão, ou que tem um trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Não, não é disso que nós estamos falando. Ele é um homem que ficou conhecido no mundo. E com qual nível de impacto? O impacto da escrita. Ele deu inúmeras contribuições, inclusive ele está citado em alguns dicionários, porque ele é aquele homem que deu essência e significado a algumas palavras. A inspiração desse homem foi tão extraordinária que ele deu essas contribuições. E o seu chamado final, quando ele adoeceu, ele morreu aqui em Recife, e assim, causou uma grande comoção pública, essa morte de Gueiros. A família dele ficou muito bem estruturada, são funcionários públicos, são pessoas que perpetuaram até então. Nós não conseguimos destacar pessoas com essa expertise dele. Não conseguimos destacar, nós não vimos alguém assim, mas nós vimos o seguinte, que ele realmente é considerado um patriarca, mas um patriarca não por muitos filhos, mas um patriarca por tudo que ele deixou para procriar na ciência que ele escreveu, porque ele é muito mais um cientista do que um religioso. Um legado. Um legado, exato. Então ele deixou um legado na ciência tão grande quanto no espectro religioso, se não for muito maior, porque dentro da história da Igreja Presbiteriana, ele é uma das colunas, ele escreveu sobre muitas coisas, as teses acerca, por exemplo, do espiritismo, acerca da idolatria, mas o diferencial dele é essa convivência com o sublime, com o eterno. Esse é o diferencial dele em seus escritos. E a sua prece final foi registrada dizendo o seguinte, abre aspas: chegou da vida a hora tormentosa, quando a procela agita o meu batel. Estende-me, Senhor, mão poderosa, ampara-me nesta hora tão cruel. Por mim já revelaste mão bondosa, salvando-me por Cristo, o Emanuel. Até aqui, ele foi também altamente, como posso dizer para vocês, ora criticado, ora elogiado. Porque o chamado para o Emanuel é o chamado dos espíritas. É muito como o espírito de Emanuel, que é o espírito de Jesus. Então, meio que até aqui na hora da morte, o homem também causou um impacto com aquilo que escreveu. Então, atende agora a prece fervorosa, que te ergo angustiado, Deus fiel. Permite-me acabar minha carreira e no combate ao mal prevalecer. Concede-me que a fé eu guarde inteira, até que o prêmio eu possa receber. Extingue minha dor, minha canseira, pois eu creio em teu amor e teu poder. Ele tinha uma grande fé. Muitos textos que eu li, poemas, porque a biografia dele que nós encontramos, a história dele mesmo é muito pequena, mas nos escritos que nós encontramos dele, nós podemos ver o seguinte: ele almejava esse céu, ele queria o céu, ele queria ultrapassar tudo aquilo esperando o céu. Por isso que ele faz essa prece aí, ela é encontrada em outras poesias dele, porque ele almeja que aquela mão ela esteja estendida para ele, e lá ele tenha um descanso. Porque os amigos mais próximos declararam que ele reclamava muito no momento que ele, um jovem, se entregou ao jogo e à bebida, é porque ele já estava cansado da vida, era o suicídio. Ele ia assim: eu vou beber, isso aqui vai terminar. E quando ele menos esperava, quando ele menos esperou, de repente, a vida para ele mudou. E mudou dessa maneira. Mudou de uma maneira até diferente, porque mudou no meio de um problema, de uma confusão. Ou seja, a comunidade começou a dizer: olha, eles estão certos, eles realmente não são de Deus. Ele disse: não. Aí ele se coloca: não, eles estão corretos, eles são de Deus também. O que eles estão falando é verdade. Ou seja, ele entendeu naquele momento que aquelas palavras, que aquela pregação não era de maneira nenhuma contra. Agora, o que aconteceu com ele? Ele recebeu uma iluminação divina para se tornar esse ser extraordinário.
para contribuir e mostrar às pessoas que nós não precisamos para conviver com o eterno e na presença de Deus com diferença. Até porque ele bem coloca em alguns dos seus discursos dizendo assim, de modo algum ele vai nos diferenciar. Então não há diferença. Ele conseguiu compreender isso e fazer esse apelo. Quanto mais ele fazia esse apelo, mais ele se tornava polêmico, né? E isso foi o que tornou realmente uma diferença. Eu quero agora colocar para vocês algumas lições de Gaius para mim. Porque, afinal de contas, quando eu escolhi esse patrono, eu escolhi, vou dizer por quê. Joventina me disse assim, olha, aqui estão a lista dos patronos. Foi, Joventina? Aqui estão a lista dos patronos. Naquele momento, eu queria ficar até com um patrono que tivesse uma vocação mais para o social. Olha só, para o social. Mas eu olhei assim, eu disse, Pastor Gaius, ok, é uma pessoa de fé, me corresponde. Mas não foi o nome pastor que me chamou a atenção, não. Foi quando eu coloquei o nome dele, estava lá, Leão do Norte, eu quero esse. Eu quero esse aqui, porque para esse, nem Elias, para esse homem ser chamado de leão, ele tem uma coisa boa para eu aprender. Ele tem uma coisa boa para me ensinar. Porque é muito bom quando alguém lhe ensina a ter identidade. Identidade lhe dá determinação, lhe dá coragem, lhe dá força. Então Jerônimo Gaius foi um patrono que me deu coragem, determinação e força. Foi um patrono que me fez assentar numa cadeira. E eu vou até contar aqui, se eu puder falar curiosidade, para eu dizer curiosidade, eu vou estar considerando pequeno o que aconteceu. Quando nós fomos tomar posse, as posses foram desmarcadas. Lembra, Joventina? Ia ser em Mossoró, depois não deu certo em Mossoró, depois ia ser aqui numa data, depois foi noutra data. O que eu vou contar para vocês aqui foi um fato interessante, e eu vou dizer porque é que eu liguei a Jerônimo Gaius. Porque quando eu comecei a ler sobre ele, e dentro dessa curiosidade que me chamou a atenção, de um leão, eu já gosto de águia. E depois eu vi que ele era águia também. Eu digo, eu tô apaixonada por esse homem. Ele realmente, eu estou com um patrono certo. E eu já tinha um outro Jerônimo na minha vida, que é Jerônimo Vanda Rosado, que é o meu patrono na cadeira 37, na Academia de Ciências Jurídicas. Eu digo, tá ótimo. Então depois eu vou escrever sobre os dois Jerônimos. E em algum momento eles se encontram mesmo, dá para escrever o encontro dos dois Jerônimos sem dúvida nenhuma. Mas eu fiz uma viagem para Israel. E naquela viagem eu fui determinada para fazer o meu batismo de imersão. E eu já estava preocupada, de o que está acontecendo? Será que essa cadeira tem alguma coisa a ver com esse, com a personalidade, ou será que eu ainda não estou pronta para sentar na cadeira de Jerônimo Gaius? Eu fiquei pensando nisso, sabe, Joventina? E um fato interessante, o senhor americano que estava lá nas margens do Jordão, eu vou contar para vocês aqui, parece até que não aconteceu. Minha preocupação é muito lotado o Iardenito, é muito lotado, não vai dar tempo, 40 minutos não vai dar tempo. Quando eu cheguei lá, só tinha eu, meu filho e esse homem que apareceu, estava conosco lá na mesma excursão. E ele começou a conversar, ele disse, vocês são cristãos? Somos. Aí ele disse, eu sou protestante. Aí o meu filho perguntou assim, de onde? Ele disse, eu sou presbiteriano, americano presbiteriano. Aí eu disse, nossa, Jerônimo Gaius fazendo história aqui. Quando eu coloquei isso, aí ele falou, Gaius, né? Ele falou em inglês Gaius, aí eu... Não, depois de tudo, né, eu muito emocionada, mas nós conversamos um pouco, e ele é justamente uma das pessoas que, dentro da igreja presbiteriana nos Estados Unidos, é um estudioso de Jerônimo Gaius. Então eu posso dizer para vocês, eu não coloquei a foto, eu podia ter colocado, mas eu tenho aqui, até no meu pendrive, algumas fotos dele comigo. Eu disse, já pensou? Então até eu contei para ele, né? Ele disse, realmente, a iluminação espiritual, o que ele chamava de luz, é luz mesmo, porque ele enxergava a divindade como uma luz. Então nós temos que brilhar. Então quando a gente brilha, nós
iluminamos, era isso que ele queria. Era essa a lição dele. Então, qual é o brilho, qual é a lição? Então, uma das lições que eu aprendi com ele foi essa. E eu entendi que eu precisei realmente passar por um processo para hoje estar aqui. Porque esse homem é um ser tão iluminado, uma pessoa tão que passou por todos os processos de sofrimento, que não foi tão simples não chegar até aqui. Até para chegar aqui hoje não foi tão simples. E uma lição que eu aprendi com ele, lendo muitas coisas sobre ele. As grandes batalhas só fortalecem os guerreiros, melhoram suas armas e ampliam suas visões. Eu aprendi essa lição com ele. Porque muitas vezes você passa por uma batalha, aí que não venha outra, mas vai vir outra maior, porque as armas vão ser aperfeiçoadas, as estratégias vão ser melhoradas, até que você vai ficar um guerreiro, não é, capitão? Muito bom, né? Muito bom mesmo. Então, eu aprendi isso com ele. Uma outra lição: para fazer dos momentos o tempo certo dos acontecimentos, até mesmo quando as procelas estão agitando os sentimentos. Porque, por que eu escrevi isso? Muitas vezes, a gente considera o tempo como qualquer coisa, mas o tempo, ele tem um preço para nós altíssimo, ele não volta mais. Se a gente parar para pensar no tempo, ele não volta mais. Então, tem que pensar no tempo, porque o tempo é esse, é hoje, é agora. E amanhã a gente não sabe. A verdade é essa, então o tempo é hoje. E, claro que a gente não pode também ficar filosofando muito, né? E pensando muito no tempo, senão a gente vai ficar até... É isso, doutora Sama, vai ficar bem assim, preocupado, vai querer viver, não é disso. Mas é porque o que você vive hoje vai também lhe projetar para amanhã. E é assim que a gente tem que viver. E eu entendi que até mesmo quando as procelas estão agitando os sentimentos. Por quê? Quando vem um tempo assim, que as coisas estão bem agitadas, ruins, meu esposo até diz bem assim, ele diz, olha, o tempo passa rápido quando está tudo bem. Mas quando a coisa não está boa, aí o tempo não passa não. Aí o tempo não passa. O tempo não passa, realmente. Então, até quando isso agita o nosso sentimento, realmente deve ser considerado como bom, porque ali é uma preparação de um grande guerreiro. É uma arma que você está preparado para usar. E uma arma difícil que a gente tem que usar, que é o perdão, não é? Muito difícil usar uma perdão na vida da gente, muito difícil. E Gueiros, eu entendi nos seus escritos que ele soube usar. Ele era tranquilo, ele era um homem de paz, tranquilo. Nós temos artigos científicos só sobre as publicações jornalísticas pós-morte. Como é que um homem causou tanta polêmica e foi tão tranquilo e viveu tão em paz? Artigos jornalísticos só com recortes de pessoas dando depoimento da pessoa íntegra. Aí eu descobri, ele era um homem de identidade. Identidade. Ele quer ser ele é ele, e ele segue, ele considera aqui, considera ali, mas ele é ele. Então pessoas assim, elas conseguem realmente construir coisas muito profundas. E eu vi o seguinte, outra imagem dele, de Gueiros, que é muito forte, a do leão, e a imagem que ele projeta um rei, e ele projeta algo bem sobrenatural na vida dele. Esse trecho aí é de um poema dele que eu achei muito profundo. Rei celeste, vem presto reinar, vem, ó sol da justiça, no mundo luzir. Eu imagino que quando você ora, no momento ele olha só para o céu, no outro ele aguarda o sol da justiça. Ele estava encantado ou desencantado com os seres humanos? Ele estava esperando num espectro muito longe da terra. Então, ele conseguiu passar por todos os problemas e dificuldades. E eu acredito que não foi fácil para ele, porque ele foi aquele jovem que insistiu.
numa descrição, numa narrativa de história de vida dele, quando ele começa a atender, ele chama a missionária e diz: mamãe, como é isso? Que palavra é essa? Ele aprendeu em inglês o que ele não sabia nem em português. Que palavra é essa? O que isso significa? O que é isso? Então, quando ele juntou tudo isso e conseguiu ler, ele já devia ter levado muitos nãos. Jovem, pobre, né? Ele era bonito, boa aparência. Isso conta. Então ele agradava, né, no convívio. Mas ele passou por essas situações aí. E eu quero encerrar a minha exposição aqui, quero abrir, né, para se alguém quiser discutir alguma coisa. E uma das grandes lições que eu aprendi, não com Gueiros, mas com outra história, foi que a vida é assim mesmo. É ela quem prepara o guerreiro e é o tempo que instrui para o sucesso, porque realmente existem lições que só o tempo pode preparar na nossa vida. Nem a faculdade, nem são as qualificações, é o tempo. E esse tempo é que é difícil de atravessar, né? Porque é o tempo bom que passa rápido, mas o tempo ruim que demora. Então, Jerônimo Gueiros, ele é esse filólogo, esse ensaísta, esse orador, esse escritor, esse professor, esse sinólogo. Ele é orador, ele é jornalista, ele é tudo isso, e ele ainda é essa pessoa de luz que considerou a vida, a ciência e Deus na vida dele, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter escolhido a pessoa certa, né, para estar, porque eu tenho certeza que se em cada dia eu ler um pouquinho de Gueiros, eu vou aprender um pouco mais. Então, muito obrigada.